Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer uma super oportunidade de estar aqui, poder falar para vocês um pouquinho sobre como a gente faz para crescer exponencialmente no Gympass. Eu sou a Cissa, na verdade Cecília, mas todo mundo me chama de Cissa, e vou falar um pouquinho da minha história, tá? Faz uns 7 ou 8 anos que eu trabalho com marketing digital. Antes de chamar Growth, a gente já fazia muito experimento e produto também. E esse é o meu time, a gente... Ops, não consigo ver. Esse é o meu time, a gente lidera as estratégias globais de crescimento do Gympass. Então, o que é o User Growth, né? Aquisição, conversão e retenção de usuários. Então, como que a gente faz para crescer no mesmo pace globalmente e garante que a gente não precisa aprender nada novo em novos mercados. E a atividade que eu tenho para chamar de minha é o treino funcional. Até uns 4 anos atrás, eu era sedentária, e eu vou falar um pouquinho sobre sedentarismo também. Mas aí eu descobri novas sensações e tudo que a atividade física faz para a gente estar mais motivado e gostar mais do que a gente faz e acordar mais feliz. Então, antes de entrar no tema, eu vou falar um pouquinho do Gympass e da nossa missão, tá? O Gympass é uma empresa brasileira, para quem não sabe. A gente está hoje em 14 países e a gente começou aqui no jeitinho brasileiro e está expandindo para o mundo, e a gente tem uma missão muito legal. As pessoas falam que sentar é o novo fumar, né? Porque hoje o sedentarismo já mata mais do que o cigarro no mundo. Mais de 3 milhões de pessoas por ano morrem por causa do sedentarismo. Isso é uma coisa muito séria. Já é o quarto principal fator de mortalidade no mundo. E a nossa missão é acabar com isso, né? Como que a gente faz para acabar com o sedentarismo do mundo? A gente faz parceria com empresas que oferecem o Gympass como benefício corporativo. Então, a empresa subsidia parte do seu plano e as pessoas têm acesso a um monte de atividade e um monte de academia diferente. A gente faz isso a partir de um approach um pouco diferente das outras marcas e do mundo de esportes de maneira geral. Porque a gente acredita que prazer é muito mais importante do que pressão. Então, enquanto outras marcas falam que você precisa ser um atleta, no Gympass a gente fala que você pode ser feliz, só encontrando uma atividade física que vai te fazer feliz. Eu vou mostrar um videozinho rapidinho só para vocês entenderem do que eu estou falando. Tomara que o áudio funcione. To think I ain't worth a light, but now I feel like a million hearts. I've got a light up the sky when you're just by my side. Bom, é mais ou menos isso, então. A gente acredita que todo mundo pode encontrar uma atividade para chamar de sua, uma atividade para amar. E no meu caso, eu estava falando que eu encontrei o funcional, mas cada um pode encontrar a sua. E no Gympass, a gente tem mais de 700 atividades disponíveis no mundo todo para você fazer. Então, por exemplo, dança, né? As pessoas acham que ter uma vida ativa é ser crossfiteiro, e não é necessariamente. Então, pode ser que você encontre na dança uma atividade que você curte, vai te fazer feliz e ter uma vida mais ativa. Quem aqui pratica atividade física?
Boa, já estamos bem acima da média do Brasil, na real. E aí a nossa meta é aumentar essa média. Para quem não tem o Gympass como benefício de atividade física na empresa, se quiser bater um papo com o RH, a gente tem planos muito legais. E aí, gente, só para finalizar essa parte do Gympass, é muito foda trabalhar numa empresa que quer mudar realmente a vida das pessoas, sabe? Eu sempre trabalhei em startup, que tinham, as startups tinham missões legais, mas é muito diferente, é uma missão para a sociedade que quer combater o quarto principal fator de mortalidade no mundo. Se alguém quiser saber mais como é trabalhar no Gympass, depois quiser me chamar, a gente bate um papo, beleza? Vamos lá, então, entrar no nosso tema. Como que a gente faz para acelerar a jornada de conversão com ações baseadas em eventos? Para começar, eu vou falar dos desafios que nos levaram no Gympass a procurar essa metodologia e essa solução. Primeiro, gerar mudança de comportamento, né? Porque pensa que tem gente que vende coisa que o usuário quer comprar. A gente vende uma coisa que as pessoas não querem. A gente precisa convencer elas a quererem. Porque não é que alguém não sabe que a atividade física não faz bem. Todo mundo sabe que faz bem. Mas a gente não faz porque a gente não se sente confortável. Então, naquele vídeo, por exemplo, o começo é muito legal porque mostra aquele seu sentimento, a gente costuma chamar de gym intimidation. Você chega na academia, todas as pessoas são fitness, parece que todas são influencers do Instagram. Você não consegue fazer nem metade naquela aula de yoga. E o que a gente quer é mostrar para as pessoas que elas podem se sentir confortáveis. Então, a gente tem um desafio no marketing e na conversão de maneira geral, que é gerar mudança de comportamento. E mudança de comportamento não vem fácil, né? Então, a partir disso, a gente cria uma jornada de conversão e a gente tinha um desafio muito grande de guiar os usuários ao longo dessa jornada. E garantir que a gente tem uma estratégia muito clara para cada estágio do funil. Porque o funil, além de ser complexo de conversão de um modelo de assinatura, você tem a mudança de comportamento. Então, adiciona mais complexidade e a gente tinha esse desafio de ter uma estratégia muito clara e que a gente consegue implementar em cada estágio do funil. E, por último, uma coisa muito importante para a gente no Gympass também, que é automatizar e reduzir as tarefas operacionais do time de marketing e growth. Imagina que antes a gente criava campanhas, aquele modelo até meio e-commerce. Imagina você criar campanhas toda semana, todo mês, novas campanhas, e não conseguir automatizar muitas tarefas repetitivas e operacionais do time de marketing. E aí, como fazer isso em 14 países de maneira escalável, né? Para o Gympass, é muito importante fazer coisas escaláveis. Então, a gente tem como mindset, a gente só deveria fazer uma coisa se ela pode se escalar. E é por isso que a gente está em tantos países agora. Então, isso é mais ou menos um resumo dos nossos desafios e o que a gente buscou, né, para resolver esses problemas. Foi o EBM, que é o Event Based Marketing. O que é o EBM, né? É basicamente reagir às ações dos consumidores e contactá-los quando a gente entende que é necessário. Então, quando as ações deles indicam que eles precisam, que eles podem ser contactados. E aí, isso é muito parecido com o que a gente faz na vida real. A gente pode fazer um paralelo. Então, na vida, relacionamentos, sempre você vai entender a ação do outro e fazer alguma coisa em relação a isso. E se você fosse vender seu produto para alguém ali ao vivo, o que você ia fazer? Você começa a fazer o pitch, você vai vendo a reação da pessoa, se a pessoa está engajada, quando você lista as features, qual feature ela gostou mais? Você vai focar naquilo. Principalmente simular isso de uma maneira automática e digital. Então, o que a gente faz é ações do usuário, a gente identifica ações ou a ausência de ações, a falta de engajamento, por exemplo, pode ser uma ação, e a gente constrói mensagens automatizadas, então workflows de comunicação baseados nessas ações. E aí, a parte de ações, a gente faz muito junto com o time de produto e dados, e a parte de mensagens são mais do lado de marketing, comunicação e growth. Então, é muito importante esse trabalho junto. A gente senta junto, a gente tem comitês junto com o time de produto para discutir ações e momentos da jornada que tem eventos, identificar eventos que podem trigar comunicações. E do lado de marketing a partir desses eventos, como poderia ser uma comunicação que vai levar o cara para a próxima etapa do funil. E aí, aproveitando, eu sei que tem gente do time de produto aí. Valeu, galera. Vocês ajudam muito e vocês são foda. Aí, para ficar um pouco mais claro, eu fiz uma comparação de marketing direto com o EBM. Então,
Por exemplo, enquanto no marketing direto a gente tem uma mensagem muito mais one size fits all, muito menos personalizada, no EBM a gente tem uma mensagem mais contextualizada. No marketing direto a gente tem uma comunicação que é muito mais baseada nas decisões da empresa, ou seja, a gente define uma estratégia, é lógico que é muito baseado em pesquisas, mas no EBM é 100% baseado em ações do usuário. No marketing direto, a gente tem uma segmentação de perfil do usuário. Então, por exemplo, você vai fazer um Facebook Ad, você vai pegar dados demográficos, interesses, se não for um retargeting, mas retargeting é basicamente EBM também. E aí, você vai pegar com base nos dados demográficos, interesses do usuário, e no EBM vai ser muito mais segmentação de comportamento. Por outro lado, no marketing direto, você tem menos esforço para escalar, porque você tem um alcance maior, a mesma mensagem fits all, versus no EBM, que você tem segmentações muito mais específicas, ou seja, você precisa criar mais mensagens para cobrir seu público inteiro e mais esforço para escalar. Então, não tem receita, né? A gente precisa combinar muito os dois, mas é importante ter em mente esses dois lados da moeda, né? Dessas duas comparações. E aí, o que a gente faz, né, na jornada? Essa é a jornada esperada, né, de conversão, vamos supor. É um exemplo. Então, a gente espera o quê? Uma jornada linear, o usuário vai visitar a home, depois ele vai visitar como funciona, depois talvez ele veja a página de planos. Mas, na prática, acho que a jornada é muito mais assim e ela pode variar muito. Então, a sua jornada, o cara vai na home, ele sai do site, ele volta outro dia, faz uma busca, sai, volta outro dia, conclui uma pesquisa, volta para a home. Então, a jornada ela não vai ser linear como a gente espera. Então, o que o EBM faz, né? Ele acompanha essas diferentes jornadas e atende às diferentes ações do usuário. O que a gente faz é como se fosse uma teia muito grande de várias comunicações, vários workflows que vão sendo trigados, que tem gatilhos, que são as ações, e esses workflows vão sendo trigados. Então, cada usuário vai ter uma experiência diferente com a sua comunicação, porque ele vai realizar ações diferentes que vão levá-lo por um funil diferente de comunicação, digamos assim. E aí, o que o EBM faz é, a partir dessa jornada, trigar comunicações personalizadas. E aí a gente se baseia basicamente em duas principais segmentações. Uma é a ação, então a ação que o usuário está fazendo. E, do outro lado, o estágio da jornada, porque o mesmo usuário, em mais de um estágio da jornada, pode fazer a mesma ação. Vamos supor que a ação seja concluir uma busca ou pedir uma experimentação. Isso pode acontecer para um usuário que é a primeira vez que ele entra no seu site, ou pode acontecer para um usuário que já entrou várias vezes. Então, precisa fazer uma combinação de ação e estágio da jornada que você já pôde identificar. Deixa eu abrir uma água aqui enquanto isso. E tem vários canais que a gente usa. Isso não é... Quando a gente fala, a gente fica pensando em e-mail marketing, né? Mas você pode fazer comunicação dentro do app, a gente faz bastante, push do app, mesmo o ad, você pode integrar as ferramentas de automação de marketing com ad. Então, em determinado momento da jornada, você pode mostrar um ad para ele, um vídeo. Isso, tipo, multicanais mesmo. E aí, agora... Vou dar uns exemplos de cases e como que a gente faz para a gente e mais uma empresa, como fazemos para converter com o EBM, tá? No Gympass, a gente identifica principalmente padrões de comportamento. Então, a gente senta muito com o time de produto, identifica padrões que os usuários fazem em momentos da jornada e liga esses workflows de comunicação. A gente faz muito também teste e otimização. Então, não é só porque você ligou uma jornada que ela está pronta. A gente testa e otimiza o tempo todo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente estava analisando e procurando uma forma de encurtar a jornada de conversão. Então, esse gráfico ele simula uma jornada. Então, no começo seria assim que a pessoa fez um cadastro no site e o fim seria assim que ela converteu. Então, se essas barrinhas fossem semanas ou dias,
O usuário fez uma ação, vamos supor que essa ação seja buscar uma atividade no site. Então, no começo ele busca algumas atividades, ele vai passando, mas fica flat. Você pode ver que as barras estão meio flat, e ele entra às vezes, busca uma atividade, yoga, crossfit, natação, mas não tem um pico. Mas a gente identificou que em diferentes momentos de conversão, ou seja, o usuário converteu em 10, 15, 20 dias, tinha um pico dessa ação na véspera da conversão. Então, por exemplo, o usuário pesquisava muita academia, antes de muita atividade antes de converter. E aí o que a gente fez foi, cara, isso é um padrão de comportamento. Como que a gente pode fazer para levar mais usuários, encurtar a jornada e acelerar, simulando esse padrão de comportamento? Então, independente após o cadastro, o usuário buscar ou não, ou ir para qualquer momento da jornada, a gente faz um monte de comunicação para levá-lo para aquele pico. Se o pico acontecer antes, a conversão acontece antes. Então, na prática, encontre padrões de comportamento, tente estimular esses padrões em outros usuários. Se funcionar, otimiza. E a gente tem um crescimento exponencial. Toda vez que a gente identifica mais ações e mais padrões de comportamento, isso é um exemplo dessa campanha. Essa campanha vira um pouquinho a régua e começa a converter mais. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo do Autopilot. Não sei se vocês conhecem o Autopilot, mas é uma ferramenta de automação de marketing, e eles também usam muito EBM. Nesse exemplo, é bem legal, porque eu falei no começo que você poderia trigar ações ou ausência de ações. Nesse caso, eles trigaram uma ação ruim, que é falha no cadastro. Então, a partir da falha no cadastro, eles identificaram uma oportunidade e começaram a abrir automaticamente um novo ticket para o suporte. Mais um exemplo de canal que não é tradicional. Então, identificaram falha, criaram um ticket para o suporte. Além do ticket para o suporte, eles mandam uma mensagem para o usuário falando, cara, desculpa, eu sei que a primeira experiência conta, mas eu sei que você teve um problema. No caso deles, eles tinham muito problema de domínio. O cara que tentava logar estava com o domínio errado, nome da empresa errado, o IP. E aí eles falaram, cara, desculpa, o nosso suporte vai te ajudar. E o resultado foi... Eles começaram a recuperar 88% de todos os sign-ups que eles perdiam. Então, eles estavam perdendo 100% desses sign-ups, recuperaram 88% só mandando uma mensagem simples e abrindo um ticket para o suporte. Esse é um exemplo super simples. Então, às vezes, quando eu falo do Gympass, a gente tem um EBM muito mais complexo, porque a gente tem teias que são ligadas a partir de ações diferentes. Mas, nesse exemplo do Autopilot, é uma coisa muito simples. Uma mensagem, um ticket. O mais antigo, o EBM mais antigo, eu costumo falar, é o e-mail de carrinho abandonado, né? Ou retargeting do Facebook. Não deixa de ser um EBM, mas você pode adicionar a complexidade que você está pronto para implementar. E aí, para finalizar, vou dar umas dicas de como começar. Primeiro, ferramenta. Você não precisa ter, mas ela vai facilitar a sua vida. É óbvio que você sempre pode começar naquele estilo baixa Excel, sobe no MailChimp da vida e manda mensagem. Vai funcionar. Só que se você quiser uma estratégia um pouco mais complexa, que tem essa teia de comunicação, eu recomendo que você procure um parceiro. No Gympass, a gente avaliou esses 4. A gente acabou optando pelo Intercom. Eu já tinha trabalhado com Intercom antes, mas você pode avaliar. Os 4 têm seus benefícios. Por exemplo, para quem já tem Salesforce, o Salesforce Marketing Cloud é bom, porque integra, mas, na prática, o que as ferramentas vão fazer é te ajudar. Então, tem algumas que você integra até com o Google Tag Manager, muito fácil. Então, o que elas vão fazer é te ajudar a identificar os eventos e ligar os flows de comunicação. Nenhuma delas vai cobrir todos os canais. Então, umas vão ter SMS, outras não vão ter. Umas vão ter e-mail, outras não vão ter. Mas é sempre bom pegar a maior parte dos canais que você quer usar e escolher uma ferramenta se você estiver pronto para isso. Outras dicas.
comece com os dados que você já tem. Você pode querer fazer uma análise super complexa, mas provavelmente vai demorar muito. Então, no Gympass, a gente começou com poucos dados que a gente já tinha. Começa com alguns eventos. No Gympass, acho que a gente começou com 3. Não precisa ser super complexo. Mas, a partir desses primeiros eventos, você vai ver resultado e vai ser até melhor, porque você vai caminhar para o caminho que você está aprendendo. Você não vai mapear um monte de evento que depois vai ser inútil. 2, segmente a jornada, para quem não tem uma jornada ainda, e priorize os estágios com mais potencial. Você também não precisa começar cobrindo todos os estágios. No Gympass, a gente começou com aquele que a gente tinha mais gap. Então, olha para o seu funil de conversão, onde você está perdendo mais? No cadastro? Está perdendo mais no engajamento, no uso, no pagamento? Pega esse estágio da jornada e começa com ele. Não precisa começar cobrindo a jornada toda. 3, crie mensagens com CTA muito claro para a próxima etapa. Ou seja, se a próxima etapa da sua jornada vai ser completar uma busca ou pedir uma experimentação, foca nisso. Não precisa criar uma mensagem que é compre agora. O cara sente que ele precisa ter mais commitment do que ele precisa e você não leva a pessoa exatamente para esse próximo estágio. Então, alinhando expectativas, a gente aprendeu que faz um CTA muito claro para a próxima etapa da jornada que converte melhor, mas óbvio que você vai ter que testar. 4, óbvio, né? Teste muito. Não só a comunicação, mas também os eventos. Então, a gente faz muito AB de botão, os testes que a gente faz em tudo no marketing. Mas os eventos, talvez você esteja traqueando um evento que não é o que vai te levar mais para a próxima jornada. Então, nunca para de testar e testa muito, não só a comunicação. E o último, nunca pare de otimizar, né? Às vezes a gente acha que eu criei automação de marketing, tem um monte de workflow ligado, estou de boa aqui, agora eu vou só pensar em outras estratégias. Mas não é. Óbvio que você vai continuar tendo um ganho incremental. Mas, se você quiser crescer exponencialmente, nunca para de otimizar. Eu diria que no Gympass, a gente muda quase todos os principais workflows a cada 3 meses, quase completamente. Porque a gente vai tendo novos aprendizados e vai mudando. Então, quando eu falei lá no começo sobre tirar tarefas repetitivas do marketing operacionais, não é que a gente para de fazer, a gente só faz com mais inteligência, aprende mais e continua mudando muito, mais com base nos dados. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. No final, a gente vai abrir para umas perguntas. E se vocês quiserem saber mais sobre o Gympass ou sobre EBM, podem me procurar no fim que a gente fala. Beleza? Valeu.